Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Técnica São Mateus, da disciplina de Processos de Caldeiraria. Bom, na videoaula passada a gente construiu essa peça aqui, não é isso? Essa peça é um quadrado para redondo, ok? Beleza. Se vocês observarem, o centro do redondo aqui, o centro da circunferência, é exatamente o centro do quadrado, né? Então a circunferência está exatamente no centro do quadrado. Então isso a gente fala que é um quadrado para redondo concêntrico, quer dizer, os dois centros estão na mesma posição, beleza? Hoje a gente vai aprender a fazer uma outra peça também que é muito comum em caldeiraria, né? na mecânica, um quadrado para redondo, porém o centro da circunferência ele está deslocado, está fora do centro do quadrado. Não sei se dá para ver direitinho, mas aqui assim, ó, ele está nota que essa inclinação está muito maior que essa. Quer dizer, a circunferência ela está mais próxima aqui dessa lateral do que essa, né? Então ele está excêntrico aqui. Eu usei umas medidas aqui, algumas medidas aqui, e aqui não ficou legal de visualizar. Então eu vou mudar as medidas, a peça que a gente vai fazer agora, vou aumentar algumas medidas, né? E vamos ver se no final dá para a gente perceber isso melhor, tá? Mas enfim, hoje a gente vai ver como fazer um quadrado para redondo excêntrico, quer dizer, os centros não estão na mesma posição, não estão alinhados, ok? Então vamos lá, vamos anotar aqui nossa base, né? O nosso quadrado aqui vai ter uma base de 120 por 120 milímetros. Nossa altura vai ser de 100 milímetros. O diâmetro da nossa circunferência vai ser de 50 milímetros. E ele vai estar, o centro dessa circunferência aqui, ó, não vai estar no 60, né? No 60, que é exatamente o meio aqui do quadrado. Ele vai estar para trás aqui, ó, vai estar no 90, ou seja, 30 milímetros para trás. Então ele vai ter um deslocamento aqui de 90 milímetros, tá? Então tudo aqui em milímetros, ok? Essas vão ser as nossas dimensões. Então para começar nós vamos desenhar um quadrado aqui de 120 por 120. Então com o auxílio dos esquadros, né? Nós vamos desenhar esse quadrado de base. Vou marcar aqui. Ok, está feito aqui o nosso quadrado de 120 por 120. Vamos marcar o meio agora. O meio dele aqui. Okay. E agora, aqui em cima, nós vamos marcar os 90 milímetros, que é onde vai ficar posicionado a nossa circunferência. O centro da nossa circunferência, 90 milímetros. Marcar aqui do lado de cá também. E agora a nossa circunferência de diâmetro de 50, então vamos marcar aqui um raio de 25 milímetros aqui. Abrindo o compasso com essa medida, a gente traça a nossa circunferência, né?
Ok? Então a nossa peça vai ficar assim, quadrado de 120 por 120 com essa circunferência de diâmetro de 50 milímetros aqui fora do centro. Então está vendo que essa circunferência não está centralizada, ela está excêntrica, né? Não estão concêntricas, estão excêntricas. Beleza. Agora a gente vai dividir essa circunferência em 12 partes, né? Vamos fazer aquela divisão. Então para dividir isso aqui em 12 partes, com a medida do raio mesmo, a gente vem e marca aqui, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e de um lado para o outro a gente marcou. Então dividimos aqui em 12 partes iguais. E agora a gente vai ligar aqui, ó, vamos chamar isso aqui de ponto A, de ponto B e aqui de ponto C, certo? Ponto C, A, B, C. E aqui embaixo a mesma coisa, ponto A, ponto B, ponto C. Então agora nós vamos marcar essas marcações que a gente acabou de fazer aqui, vamos ligar elas no ponto A e aqui no ponto C. Lá em cima a mesma coisa, ponto C e ponto A, beleza? Vamos lá então. Agora no ponto C. Pronto, está marcado então todas as linhas. Então agora nós vamos numerar os pontos, começando por esse ponto aqui. Vamos chamá-lo de ponto 1. Aqui embaixo é o 2, aqui é o 3, esse é o 4, 5, 6 e 7. Tá? E lá por cima nós temos a mesma coisa. 1, esse vai ser o 2, porque é simétrico aqui, ó, 2. O próximo aqui é o 3. O próximo aqui é o 4. O próximo é o 5, o 6 e fechou no 7, ok? Beleza, então. Agora, nós vamos traçar aqui a verdadeira grandeza, puxando essas medidas aqui, né, naquela linha. Então, vamos lá. Vamos traçar aqui uma linha aqui na vertical, onde a gente vai traçar a altura, tá? E agora aqui, ó, beleza, então aqui nós vamos fazer a marcação da verdadeira grandeza aqui, certo? Então nós vamos começar pegando aqui de A, né? Esse pedaço do lado de cá, de A a B, tá? Nós vamos fazer uma marcação do lado de cá, de A a B, e depois aqui do lado CB, nós vamos fazer do outro lado de cá, beleza? Então vamos lá, pegando o compasso aqui, a medida 1 vai do ponto A até 1 aqui. Vamos marcar aqui da origem para cá, ponto A. 1, né? Ponto 1. Ok, tá. Vamos marcar aqui também a altura, né? A altura da nossa peça é 100 milímetros. Então vamos marcar aqui, ó, 100 milímetros. 100 milímetros, está aqui a altura de 100 milímetros. Então vamos lá. Agora a marcação da posição da medida 2 aqui. Está aqui, ponto 2, ponto 3. E agora o ponto 4. Ponto 4 aqui.
certo? Então agora que a gente marcou, a gente pode unir aqui. Unimos aqui. E vamos pegar essa medida do deslocamento aqui. Deslocamento aqui de B até 4. E já vamos marcar aqui, ó, medida do deslocamento. Então está aqui medida do deslocamento. Vamos marcá-la aqui. Fazer uma linha diferente para chamar a atenção da gente. Fazer um tracejado, que esse é o nosso deslocamento. Ok? Então tá ali, beleza. Agora que a gente marcou as medidas, nós vamos para a nossa planificação, não é isso? Vou tirar essas folhas daqui. Vamos para a nossa planificação. Então aqui na planificação nós vamos marcar uma linha que vai ser a nossa base aqui. Lembrando que a nossa base tem 120 por 120, então vamos marcar aqui, ó, 120 milímetros, né? E agora com o compasso a gente vai pegar a medida 1, essa medida 1, e vamos marcar lá. Então abre aqui, ó. Vamos abrir o compasso nessa posição 1. Pegou essa medida, vem e marca aqui, de um lado e do outro. Faz uma marcação aqui. Esse é o nosso ponto 1. Ok. Aqui agora, pessoal, nós temos, para marcar o ponto 2, a gente tem que ter um espaço aqui, ó. Esse espaço é justamente a medida de uma divisão, de uma dessas divisões. Só que a gente tem que ter as divisões em tamanhos iguais. E aqui ó, dá um pouco de confusão. Então, ou eu posso pegar as medidas por aqui, ou calcular essa divisão. Como que a gente calcula? Então vamos pensar. É como se eu pegasse essa linha da circunferência, se eu abrisse essa aqui, ó, teria uma linha reta, né? É como se eu pegasse essa linha e dividisse em 12 partes. E qual o comprimento dessa linha? É o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é o quê? C igual a 2 vezes o raio vezes π, né? 2πr, não é isso? Que a gente está acostumado lá da matemática. Então o nosso raio ali é 25 milímetros. 2 vezes 25 vai dar justamente 50 vezes π, né? 50 vezes π, deixa eu fazer aqui na calculadora, né? 50 vezes π vai dar aproximadamente 157 milímetros, né? Mas nós vamos dividir em 12 partes, então 157, né? Dividido por 12 vai dar aí 13 milímetros, né? 157 dividido por 12 vai dar 13 milímetros, bem aproximado aí de 13 milímetros. Então, o que significa isso? Que a gente vai abrir aqui o compasso com 13 milímetros. Então, vamos só unir aqui, que aí a gente já marca os 13 milímetros em cima dessa linha. Vamos traçar aqui essa linha. Ok. Então, vamos marcar aqui, ó, 13 milímetros. 10, 11, 12, 13. E a gente já abre esse compasso, é um segundo compasso aqui que vai ficar de reserva. Ele vai ficar
justamente fixada essa medida de 13 milímetros para a gente fazer a nossa planificação. Então está aqui 13 milímetros, agora sim a gente vem e marca 13 para um lado, 13 para o outro lado. E agora a gente segue, deixa essa medida aberta ali, a gente segue medindo as outras marcações. Vamos para a marcação 2 agora, para marcar o ponto 2. Abre até na posição 2, pega a medida. Esse aqui é o ponto A, não é isso? Ponto A e ponto A. Então vamos ligando. Aqui é o ponto 2 e aqui do outro lado também ponto 2. Pega o outro compasso com a medida de 13 milímetros. Faz a marcação para um lado e para o outro. De um lado e do outro. Agora vamos para a medida 3 para marcar esse terceiro ponto. Coloca aqui, pegue a medida 3. Ok. Ponto A. Marcamos o terceiro ponto, de um lado e do outro. Mais uma vez a medida de 13 milímetros. Ok. E aí por fim pega a medida de 4 milímetros. A marcação 4, aliás. Pega a medida da marcação 4. Ok. E aí fechamos a marcação do ponto 4. Este então é o ponto 4. A gente pode fazer as linhas. Vamos traçando as linhas agora. Essas linhas é onde a gente vai efetuar a dobra, né, as dobras para formar a nossa peça. E agora aqui a gente pode fechar a mão livre mesmo. Só basta fechando, ligando um ponto ao outro. Ok. Só que falta a lateral, né? Essa lateral a gente pega aqui. Só, repara o que a gente fez aqui, ó. Nós fizemos o ponto A, então a gente marcou essa medida aqui. Agora a gente precisa pegar essa metade, certo? E depois nós vamos fazer o C aqui e essa metade, certo? Então nós vamos pegar essa distância aqui de A até B, e vamos marcar aqui, ó, para um lado e para o outro lado. E agora a medida do nosso deslocamento aqui para fechar. A medida do nosso deslocamento, fechando do ponto 4 aqui embaixo, de um lado e do outro. Bom, isso que a gente acabou de marcar é o ponto B, aqui ó, é o ponto B, então tá aqui, ponto B de um lado e do outro aqui. Basta fechar aqui agora,
está pronta a primeira metade da nossa peça, do nosso quadrado para redondo excêntrico. Ok, está pronta a primeira metade do nosso quadrado para redondo excêntrico. Basta cortar agora e dobrar aqui nessas linhas, tá? Na próxima videoaula a gente vai ver a outra metade, a segunda metade. Ó, a gente fez essa primeira metade aqui de baixo e agora na próxima videoaula a gente vai ver essa segunda metade e aí a gente vai fechar formando a nossa peça, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.